O técnico Gustavo Quinteiros vai promover um rodízio de capitães no time do Grêmio. O que na prática isso significa? Na estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, na Arena, todos nós, de certa forma, acho que fomos surpreendidos pela braçadeira de capitão que surgiu nos braços, ou melhor, no braço de Edenilson, o cara que já era um titular improvável, que dirá um capitão, mais improvável ainda. Mas é o que tem para o almoço, é o que tem para hoje, e na verdade não é o que tem para amanhã, porque parece que para amanhã o prato será outro, sabe-se lá qual. O Quinteiros admitiu ou revelou na coletiva que pretende realizar uma espécie de rodízio de capitania. Cara, não é algo totalmente novo, a gente já viu em outros times, em outros anos. A própria seleção, de certa forma, o Tite fez isso. Se a gente gosta ou não gosta, concorda ou não concorda, são outros 500. Só estou aqui pontuando que não é uma invenção totalmente maluca da cabeça dele, tá? Mas qual é o sintoma que eu acho que em todos os casos, em todas as vezes, pelo menos que eu me lembro de ter visto isso acontecer em algum time, qual é o sintoma por trás disso? Porque isso não é que tenha um técnico ou alguns técnicos que idolatram esse modus operandi. Não tem assim uma convicção de um técnico, não. O treinador XYZ, ele não gosta de trabalhar com capitães fixos. O esquema dele é revezar. É um conceito que ele tem. Acho que não existe isso. Acho que quando os treinadores promovem esse tipo de rodízio, diz mais sobre o time do que sobre o treinador. É circunstancial. É tipo, tem um cara que vai mergulhar no mar e daqui a pouco ele pula do teu barco ali para... Tu tá num barco com uma galera, o cara pula no mar, daqui a pouco ele volta e diz assim, me empresta um colete, Tipo assim, eu achei que não ia precisar, mas acho que eu vou precisar. Isso diz mais respeito ao mar do que ao cara, O cara daqui a pouco se surpreendeu que o mar tava muito revolto. Opa, na verdade eu acho que eu preciso de um colete aqui. É tipo isso. É tipo isso, com a diferença de que talvez o time do Grêmio seja calminho demais, ao contrário desse mar aí que eu desenhei no exemplo. Mas, gente, falando sério, é um tópico que a gente já levantou muito aqui no próprio Gauchão, nos Grenais, sobretudo, de um Grêmio às vezes meio apático, meio amorfo, meio bunda mole, e às vezes aí era um reflexo do presidente que não falava quando tinha que falar, quando falava era melhor que não tivesse falado, a própria diretoria ali como um todo também meio podada, talvez, ou também com características mais tranquilinhas demais, os jogadores, em boa parte, também sem um perfil mais sanguíneo, mais epidérmico e tal. Mas eu acho que tem um porém aqui que vai além dessas características pessoais de diretoria, jogadores, comissão técnica. A gente está falando de um Grêmio em reconstrução, Em certa medida, eu poderia aqui simplesmente fazer uma baita crítica à direção que não contemplou, talvez, perfis anímicos quando montou o elenco, Não basta olhar só para bola no pé, tem que olhar para o todo. Eu poderia canalizar minha crítica na direção nesse sentido. Mas sabe que eu nem acho que é tanto o caso assim. Eu acho que a gente tem umas peças ali, o próprio Volpi parece que era um líder nos times onde ele atuou. Esse Wagner Leonardo aí era uma liderança notória, num time menor, é verdade, mas ainda assim um time de massa. Então, assim, tem figuras ali que talvez sejam candidatos a líderes, Mas o Grêmio paga um preço e aí não é culpa de ninguém, cara. Aí era uma necessidade que eu acho que todo gremista viu, que era de reformulação, reconstrução. E tem um tipo de líder que o Grêmio está muito em falta no Grêmio, que é totalmente condizente a esse momento, que é o líder, como é que eu vou te dizer, o cara identificado com o clube. Um Jeromel que está ali há 10 anos, conquistou a Libertadores, conquistou a Copa do Brasil. Porque assim, cara, eu sempre dividia a liderança,
liderança no sentido de capitão mesmo, não de liderança orgânica do vestiário e tal, porque isso aí pode ter vários líderes ao mesmo tempo, né? Mas o capitão do time, geralmente, eu dizia, né, que é uma liderança anímica ou uma liderança técnica. Hoje eu já divido em 3 grupos, porque eu acho que essa liderança técnica tem uma subdivisão, ela se divide em dois tipos, na verdade. A liderança anímica, eu acho que é uma que está em falta, talvez, no Grêmio, que é aquele cara talhado para ser o capitão. Tu olha para ele, tá escrito assim, capitão, na testa dele, né? Um Sandro Goiano da vida. Cara, o Sandro Goiano não era o melhor jogador do time, não era o mais vitorioso, não era sequer identificado com o Grêmio, ele chegou no Grêmio no mesmo ano, se eu não me engano, já se tornou capitão na Série B, né? Então, assim, esse perfil não sei se a gente tem, sabe? O cara que fala pelo grupo, que se o árbitro faz alguma coisa, ele instintivamente toma a frente para discutir com o árbitro, para botar o dedo na cara de um jogador adversário que tá agredindo o teu companheiro, sabe? Esse cara que tem um negócio no sangue, no dom, na personalidade, sabe? É dele, aquilo ali é dele, é o perfil de capitão de um time. Não sei se a gente tem isso hoje. A gente até pode ter peças que seriam capitães ok's, assim, né? Aceitáveis e tal, mas assim, essa figura do capitão, da figura anímica, eu não sei se o Grêmio tem. Aí a gente entra para liderança técnica. E eu sempre dou esse exemplo da liderança técnica quando o Ronaldo Nazário chegou no Corinthians. Cara, o Ronaldo Nazário nunca foi essa liderança de dedo na cara, de tomar a frente com o árbitro e não sei o que, e falar pelo time. E eu acho que no vestiário, talvez ele, né, no auge da carreira dele, também nunca foi quem tomou a palavra para dar um discurso e chacoalhar os colegas, né? Não tem essa imagem dele. Mas ele chegou no Corinthians ali, eu acho que era 2009, né? Naquele finzinho de carreira dele, com a braçadeira, cara. O cara é o Ronaldo, o que tu quer discutir? Sabe? Toma aqui, Ronaldo. Pega a braçadeira, né? Então, essa é uma liderança técnica. Mas a partir de um episódio ocorrido no Grêmio em 2023, eu divido essa liderança técnica em 2. Porque vocês vão lembrar de um episódio que o Soares era o nosso capitão. Uma liderança técnica nítida, é o caso muito parecido com o do Ronaldo no Corinthians, né? Soares era o nosso capitão. Tinha ali um Grêmio sem grandes lideranças anímicas, assim, notórias. Um Grêmio, talvez, àquela altura já sem grandes referências do time, né? Jogadores que estão ali há bastante tempo, identificados e vitoriosos, não tinha. E aí, obviamente, sobrou para o Soares essa liderança técnica e ele virou o capitão. Eis que, de repente, na reta final do jogo, o Renato promove uma substituição e entra em campo Pedro Jeromel. Sem ninguém pedir, sem orientação nenhuma, o Soares vai até Jeromel e entrega a braçadeira para ele. O Soares não foi substituído. O Soares seguiu em campo, o Jeromel entrou para sair outro atleta. Quando o Jeromel adentra a cancha, né, Luiz Alberto Soares vai lá e fala, não, isso aqui é tua, né? O Soares é um jogador muito maior que o Jeromel na sua trajetória, na sua carreira, no seu talento, mas o Soares entendeu que no Grêmio, o Jeromel é muito maior que ele. Para o gremista, né, na história do Grêmio, o Jeromel é muito maior. O Soares teve essa sensibilidade e até humildade, né, de tomar essa atitude. E hoje, cara, a gente não tem Ronaldo, a gente não tem Soares, a gente não tem nenhuma liderança técnica que salte aos olhos. A gente não tem uma liderança anímica à lá Sandro Goiano, que também é um cara talhado para essa função. E nós não temos mais, pelo menos enquanto Kahneman estiver fora de combate, nós não temos mais essa liderança e o Kahneman até conjuga um pouco da personalidade, né, com a identificação com o clube. Mas nós não temos mais esse identificado com o clube. Esse cara que está aqui há muitos anos, que já está aprendendo o que é o gremismo, que tomou paulada do Inter há 2 anos, que perdeu o título, que já sabe como é a cobrança, que já se identifica, que já nasceu uma filha aqui em Porto Alegre e já nasceu com a roupinha do Grêmio, que sabe que já tem um dia a dia. Não temos esse cara. Então, por onde tu olha, não tem, cara.
E a gente falou muito disso, eu acho que eu estava começando a falar disso e acabei me esquivando. A gente falou muito desse problema nos Grenais, né, no Gauchão, que era um Grêmio, claro que também ali tinha uma questão tática, técnica e entrosamento, e metade do time titular tinha jogado 3 jogos na vida pelo Grêmio, então é óbvio que comprometia também por questões pragmáticas de tática e entrosamentos e afins. Mas também tinha essa questão de identificação, de os caras meio que no mundo da lua ainda, sem essa conexão com o Grêmio, com o próprio Gauchão, com a rivalidade Grenal. A gente falou disso naquela época. E isso, cara, reflete totalmente na escolha do capitão. Reflete totalmente na escolha do capitão. Que, na verdade, é uma escolha difícil, não por ter muita opção boa, mas por ter uma ausência de opção, né? Tipo assim, eu sempre brinco quando o Grêmio na Batalha dos Aflitos lá, deu o pênalti pro Náutico, né? E o Ademar, saudoso não, bendito Ademar, bateu aquele pênalti para defesa do glorioso Galato. Cara, o Ademar não era o cobrador oficial. O cobrador oficial foi o cara que bateu o primeiro pênalti no primeiro tempo e bateu na trave, se eu não me engano. Esse cara eu acho que não estava mais em campo. Aí o segundo eu acho que era o Cook. Lembra do Cook? Era o craquezinho deles lá, que arregou, eu acho, não quis bater. Diz a lenda que quando o treinador enfileirou os jogadores assim, perguntou quem quer bater, não é que o Ademar deu um passo à frente, parece que todos deram um passo atrás e ele ficou ali, tipo, quê? Sou eu? Sabe? Tipo assim, cara, o capitão do Grêmio vai ser isso. Não é o cara que se destaca dando um passo à frente, vai ser assim, cara, os outros todos vão dar um passo atrás e vai cair no colo de alguém. E sabe quem eu tô achando que será esse alguém? Que era até um nome que eu era contra, mas eu tive uma informação hoje, eu vi uma informação hoje que talvez me faça repensar. Thiago Volpi. Porque o Volpi, além de dizem ter sido líder por onde passou, ele tá começando a se destacar como liderança técnica. Tu não pode dar a abraçadeira para um cara que tá muito mal tecnicamente. E é o caso do Vijaçante, né? O Vijaçante não tava no momento ali de imposição, ele tá com a confiança baixa, ele tá batendo cabeça para se acertar no time e tal. Até acho que ele foi melhorzinho no último jogo, mas não é o caso, né? O Volpi é o oposto. O Volpi é o oposto, é um cara experiente, né? O Edenilson, tenho certeza, ganhou essa chance no último jogo muito pela experiência. Um cara que bem ou mal já tem 30 e poucos anos, já jogou na seleção brasileira, foi campeão do mundo pelo Corinthians. O cara tem uma cancha, assim, né? Cara, o Volpi também. O Volpi é uma idade parecida, tem uma trajetória também rica, exterior e não sei o quê. E eu acho que tecnicamente ele vai se destacar a ponto de lhe conferir esse estofo para ser o capitão. Por que eu não gostava da ideia inicialmente dele ser o capitão? Porque é goleiro, né, cara? E ainda mais com essas regrinhas de hoje, que só o capitão pode falar com o árbitro e tal. Eu sempre achei, até antes dessa regra, que dirá agora, que o capitão tinha que ser um cara ali do meio do bolo, para realmente se botar à frente ali, falar com o juiz e não sei o quê. Mas dizem que, parece que se essa regrinha aí vingar e tal, que o goleiro pode designar um colega de linha para falar por ele com o juiz ali nesses momentos em que o juiz só deixa o capitão falar. Aí é até melhor, porque daí a gente tá meio que achando uma brecha para ter dois. Tipo, o Thiago Volpi é simbolicamente esse capitão que vai ostentar a abraçadeira, que vai né, ser essa figura assim, em relação aos colegas, mas talvez tenha ali outro cara habilitado a também tomar a frente, falar com o juiz, etc, etc. Então talvez seja uma boa ideia, porque daí a gente meio que seleciona um capitão de linha com menos pressão, com menos, né, responsabilidade. Não é ele o capitão, mas na prática ele vai lá e fala com o juiz, aí tem que identificar quem seria esse cara mais apto a fazer essa tarefa, né? Mas eu te confesso que eu não gosto muito do rodízio, sabe? O rodízio meio que ele meio que evidencia isso que eu tô falando, de um time sem personalidade forte, sem liderança, né? Ele evidencia um momento fragilizado da equipe. Ele talvez desprestigie esses caras que vão usar a abraçadeira temporariamente e depois não serão os escolhidos. Vai usar o Edenilson, o Volpi, o Camilo, o Wagner Leonardo. Aí daqui a pouco, beleza, escolhemos, vai ser o Wagner Leonardo.
inclusive eu acho que seria uma boa escolha também. Aí o Volpe vai pensar, putz, né, não fui eu, pô, o outro, tu vai deixar uns 6 caras frustrados, talvez, e eu não sei se eu faria isso. Eu escolheria um e ia até o fim. Se lá no meio do ano veio, cara, esse aqui não deu, aí troca de novo, não tem melindre, pode trocar, não paga imposto para trocar, sabe? Eu não iria por esse caminho, tá? Eu acho que eu escolheria a princípio, assim, pensando rapidamente, Volpe ou Wagner Leonardo, e vamos com esse cara aí. Aí, claro, tem que ter uma hierarquia, né? Capitão número 1, capitão número 2, porque daí o cara tá lesionado, tá suspenso, aí passa pro outro, aí é substituído, aí troca, aí tem que ter essa hierarquia. Mas eu teria um escolhido oficialmente, assim. E eu já ia me esquecendo, né? Muita gente deve estar se perguntando, tá, mas e o Bright White? O cara é um dos melhores do time, tem experiência, tem idade, tem rodagem, pô, o cara jogou no Barcelona, Copas do Mundo, eu também acho que é um bom candidato, tá? Eu só faço um asterisco em relação ao Bright White do idioma, né? Porque eu acho que o capitão tem que ser um cara com uma facilidade talvez maior de comunicação, com o árbitro, com os próprios companheiros, com todo mundo, com o adversário até mesmo, né? Alguém que fale português fluente e até talvez um espanhol fluente, já aqui se familiarizando com o português e arranhando um portunhol, acho que vai também tranquilo. Mas o cara é dinamarquês. Sim, ele jogou muito tempo na Espanha, fala espanhol, arranha até um português, para dizer bem a verdade, mas ainda tu vê que é meio travado, que é meio pensado, que é meio lento, é aquela coisa meio, sim, estamos prontos para a partida, uma coisa meio gringo, assim, né? Então, eu não sei se isso não atrapalha. Eu acho que numa ausência total de possibilidades, ele faria bem esse papel, não estou descartando, tá? Mas eu acho que tem esse porém relevante em relação ao Bright White para ser o novo capitão do Grêmio. E só para fechar o vídeo, né? A mensagem era essa, tá? Mas só para fechar o vídeo, uma reflexão que eu estava fazendo também mais cedo. É interessante que esse rodízio, como eu disse no comecinho já do vídeo, denota um Grêmio, um Quinteiros que não está vendo uma personalidade, jogadores de personalidade, com uma liderança mais contundente. Ele está talvez sentindo essa carência no elenco. E aí eu lembro que um rapaz chamado Miguel Monsalve era nada mais, nada menos do que titular e capitão do Independiente de Medellín aos 19 anos de idade. O Independiente de Medellín não é o Grêmio. Cara, mas é um dos grandes da Colômbia. É um time expressivo, sim, com títulos importantes, sim, com torcida de massa, sim. O Monsalve era o capitão desse time aos 19 anos de idade. Não estou dizendo que ele tem que ser o capitão do Grêmio. Não estou dizendo isso. Mas será que por essa personalidade que a gente já viu que ele tem e que talvez falte no time, somado, é óbvio, ao talento que a gente também já viu, será que não tem que achar uma forma de ajeitar esse time titular com o Monsalve em campo? Eu acho que sim. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.